E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu falarei sobre o dilúvio, quando a Polônia quase deixou de existir. Bem, antes de falarmos sobre esse acontecimento, explicarei como era a Polônia naquela época. A Polônia se chamava Comunidade Polaco-Lituana, ou Commonwealth. Essa comunidade foi formada em 1569 pela Unia Lubelska, ou União de Lublin, onde a Polônia e a Lituânia se uniram formando uma das maiores, mais ricas e mais poderosas nações do leste europeu. Agora iremos para o dilúvio. Esse fato decorreu de uma série de eventos sem conexão alguma, mas que no final se conectariam totalmente. Na Polônia, durante o século XVI, os nobres começaram a explorar cada vez mais os servos, e os servos, buscando se livrar de seus senhores, começaram a fugir para as estepes na fronteira com o Império Otomano e o Kanato da Crimeia, pois ali havia terras para todos que pudessem sobreviver naquela região, que tinha constantes invasões dos tártaros da Crimeia que desejavam capturar escravos e vendê-los. Então as pessoas que ali viviam se armaram e se organizaram para se proteger dos tártaros e prosperar naquela perigosa região. Essas pessoas se tornaram os chamados cossacos. Porém, os nobres poloneses queriam que os cossacos voltassem à servidão, e os cossacos, que naquela altura já haviam crescido em número e força, argumentaram que como eles estavam na fronteira com o Kanato da Crimeia, eles também estavam protegendo a Commonwealth de ataques dos tártaros. Com essa grande desavença, os cossacos começaram a se revoltar, porém, as primeiras revoltas foram derrotadas. Em 1648, outra rebelião cossaca ocorreu nas estepes. Porém, diferente das outras rebeliões, esta conseguiu derrotar todo o exército polonês na região e conseguiu ocupar toda a Ucrânia. Porém, a Commonwealth tinha mais exércitos. Eles novamente tentaram derrotar a rebelião, porém, devido ao seu sistema de comando, onde o comando do exército era dividido em 3 pessoas, os poloneses conseguiram uma nova derrota. Durante toda essa confusão, o rei da Polônia morreu, e os nobres elegeram John Casimir como novo rei. Ele tomou o comando do exército, e se preparou para acabar com essa grande rebelião. Depois de uma batalha inconclusiva, John Casimir conseguiu colocar todos os recursos militares da Commonwealth na jogada, e ele conseguiria derrotar a rebelião, porém a guerra ainda não estava vencida. Antes de derrotar os cossacos em si, ele queria derrotar os aliados dos cossacos, o Principado da Moldávia e o Kanato da Crimeia. John Casimir tentou uma expedição militar na Moldávia, porém foi derrotado. Então ele partiu para a diplomacia e convenceu os principados da Valáquia e da Transilvânia a invadir a Moldávia e depor seu governante. E com o Kanato da Crimeia, a solução foi mais simples, pois os tártaros queriam dinheiro, então a Commonwealth os deu dinheiro em troca da paz. Porém, algo inesperado aconteceu, um desastre para a Commonwealth. Os cossacos conseguiram fazer com que o czar russo invadisse a Commonwealth e os ajudasse, e em troca, os cossacos se tornariam vassalos da Rússia. A Rússia não era tão forte quanto a Commonwealth, e além disso, eles haviam perdido uma série de guerras para a Polônia. Porém, a oportunidade criada pela rebelião dos cossacos era única, e os russos não deixariam a chance de tornarem a potência dominante do leste europeu passar despercebida. Então o czar fez um ataque total, colocando todas as suas forças em um grande ataque. Porém, se eles falhassem ou se a guerra fosse muito demorada, as forças russas não conseguiriam sustentar o exército da Commonwealth e a guerra seria perdida. Então, com as principais forças da Commonwealth na Ucrânia, a Rússia lançou seu ataque na província lituana de Smolensk, o nome da maior cidade daquela região. Na região de Smolensk, a Rússia conseguiu conquistar toda aquela província rapidamente. E é agora que outro personagem-chave entra nessa história, a Suécia. A Suécia queria se tornar uma grande potência, e ela conquistaria isso se tivesse controle de toda a costa do Mar Báltico. E além disso, devido à alta qualidade do exército sueco, a Suécia precisava de pilhar os países invadidos para pagar o exército. E em 1654, o exército sueco precisaria ser mandado para outra campanha. Então a Suécia
tinha 3 países para invadir: a Dinamarca, o Sacro Império Romano Germânico ou a Commonwealth. A Dinamarca era pobre. O Sacro Império estava devastado depois da Guerra dos 30 anos. Então os suecos decidiram atacar a Polônia, pois aquelas terras estavam relativamente tocadas pela guerra e também eram muito vastas. E no verão de 1655, a Suécia invadiu a Polônia. O exército polaco ainda tentou fazer alguma resistência, mas o exército sueco era muito superior. Então os nobres polacos, vendo que o seu rei havia falhado em proteger seu país, decidiram reconhecer o rei Carlos da Suécia como o rei da comunidade polaco-lituana. Assim, eles obteriam o apoio do exército sueco para derrotar os cossacos e os russos que haviam tomado grande parte do leste do país. Os suecos tentaram capturar John Casimir, mas ele fugiu para o Sacro Império Romano Germânico. Depois da fuga do rei da Commonwealth, a resistência das suas forças contra os russos e os cossacos simplesmente colapsou, com muitos soldados fugindo para salvar suas próprias vidas e muitos jurando lealdade ao rei sueco. Nessa primeira parte do dilúvio, a Commonwealth teve seus exércitos destruídos, seu país ocupado por potências estrangeiras e o seu próprio rei fugiu do país. Porém, essa só é a parte 1, e na próxima parte, a Polônia voltará das cinzas de sua derrota, como uma fênix. Então esse foi o vídeo dessa semana. Me desculpem pelos hiatos frequentes do canal. Deixe o like para apoiar o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar as novidades. Muito obrigado e tchau!